E aí, minha gente, tudo bem? Bom estar aqui com vocês de novo. Vamos aqui ter mais uma videoaula no nosso canal e trazendo mais uma vez aqui uma videoaula de finais. Vamos ter aqui finais com peças. Vamos ver hoje um final muito interessante e instrutivo que nós precisamos conhecer o final ou luta entre rei e torre versus rei e cavalo. Apesar de um lado possuir rei e torre enfrentando o cavalo, que infere uma torre, já posso dizer a vocês que vencer neste tipo de posição não é nada fácil e são raras as posições de vitória. Vamos ter duas situações conhecidas aqui que vocês precisam conhecer. A primeira situação é quando temos o rei afastado de seu cavalo. Então, o lado que possui rei e torre vai procurar cercar este cavalo com rei e torre, os dois no auxílio para tentar ganhar essa peça. A segunda situação é quando o lado que possui rei e cavalo vai sofrer ameaças de mate, e aí vai cair em derrota sem ter chances de empate. Trago para vocês aqui três exemplos. O primeiro é o que vocês já estão vendo com o cavalo afastado de seu rei. O segundo exemplo com o cavalo próximo do rei. E o terceiro exemplo é prático, com o cavalo próximo do rei. E este final prático que acabei de citar para vocês foi jogado agora recentemente na Olimpíada Mundial de Xadrez, que está ocorrendo lá na Índia. E infelizmente para nós o resultado não vai ser interessante, porque a partida que estou trazendo foi jogada pelo grande mestre internacional brasileiro com as brancas, Krikor Mkhitaryan, versus o jogador inglês David Howell. Então aqui, infelizmente, no nosso terceiro exemplo, vamos ver o Krikor perdendo a posição, mas uma posição instrutiva para que a gente possa entender o final. Sem perder tempo, já vamos ver o primeiro exemplo aqui. Como vocês podem ver, as brancas têm um rei em E6, a torre H4 e as pretas um rei F8 e um cavalo em E3, e um cavalo bastante afastado do seu rei. Então aqui as brancas vão simplesmente tentar com rei e torre cercar este cavalo. Então vamos ver aqui como primeiro lance, torre em E4, o cavalo está atacado e precisa seguir para uma direção. Vamos ter aqui algumas opções, eu coloquei três delas para vocês. Sugiro que se vocês quiserem tentar outras situações, tentem, treinem para entender como jogar a posição. Temos agora aqui, primeira posição para a gente analisar, cavalo em D1. O cavalo está cada vez mais afastado de seu rei. Vamos ter aqui as brancas jogando torre em F4 cheque, e agora torre em F3. Notem que a torre limitou ainda mais as ações do cavalo, e notem aqui que a casa C3 já não é mais uma via de fuga para ele ou de escape, e nem a casa E3, sobrando apenas a casa B2 para este cavalo. As pretas jogam simplesmente aqui. Por exemplo, duas situações. Rei G6, ou simplesmente vocês podem estar se perguntando por que não cavalo B2 imediatamente tentando fugir da posição. Não adiantaria muito. Teríamos aqui simplesmente rei D5, rei G6, rei D4. Já notem que o cavalo já não tem muitas opções. Rei G5, torre em F1, rei G4, torre em B1 atacando o cavalo, cavalo A4 e finalmente torre em B4 ganhando o cavalo. Sugiro que nesta posição vocês observem outros movimentos do cavalo e vocês vão notar que o plano das brancas será exatamente este, o cavalo não vai fugir. Façam isso para treinar e entender a posição. Vamos voltar aqui um pouco até o ponto em que temos torre F3 e agora vamos ver rei G6 por parte das pretas. Após rei G6 teremos rei em E5, rei G5, rei em D4, rei G4 atacando a torre, torre em F1, cavalo em B2, torre em B1, cavalo A4 e finalmente, mais uma vez, torre B4 cercando o cavalo e mais uma vez peço que vocês analisem outras possibilidades como treinamento. Não vou poder seguir com tantas para não deixar o nosso vídeo longo e cansativo para vocês. Vamos voltar aqui à posição e observar outras possibilidades com o cavalo, além da que foi jogada por nós. Então chegamos aqui à torre E4, que foi a nossa posição inicial, e vamos ver aqui as pretas jogando, por exemplo, cavalo na casa C2. Indo a C2, as coisas não vão mudar. Vamos ter rei D5, e após cavalo A3, simplesmente rei C5, e notem que o cavalo já está limitado apenas à casa C2 e B1. Cavalo em B1 ou C2, o resultado será o mesmo. Teremos aqui rei B4, torre em E2 e o cavalo está cercado. E vocês podem estar pensando, mas o meu cavalo pode seguir para as casas
F3 e F1. Sim, pode, mas notem que para os dois lances após torre F2, teremos um cavalo perdido por parte das pretas. Vamos voltar de novo aqui a nossa posição. E vamos ver de novo após torre E4 agora o lance cavalo em G2. Notem que cavalo G em G2 já está praticamente preso. As brancas jogam simplesmente rei F5. Notem que agora a torre vai para a casa E2 de atacar este cavalo. E o rei vai para a casa G5, garantindo o ganho deste cavalo. Ele será capturado e as pretas perderão o jogo. Aqui vocês já podem ver que quando o cavalo está afastado do seu rei, as chances de vitória são grandes por quem tem rei e torre. Vamos agora ver o nosso segundo exemplo. No nosso segundo exemplo, temos a seguinte posição. Rei em G5 para as brancas, torre em E7, rei em G8 para as pretas e cavalo em F8. Notem que aqui o cavalo está próximo ao rei, estão juntos, trabalhando juntos na defesa, na criação da fortaleza. Vamos ver como as pretas conduzem e empatam esta posição. As brancas jogaram aqui rei F6, temos cavalo H7 cheque, rei G6 tentando limitar as ações do cavalo, cavalo F8 e finalmente rei H6. Notem que agora o cavalo não tem como se voltar para H7 devido à captura de torre que está em E7. Mas aqui pode ser jogado por parte das pretas o lance simplesmente rei em H8 na posição. Jogam aqui as brancas e seguem com torre F7 atacando o cavalo. Temos rei G8 protegendo, torre cheque, mais uma vez rei H8 e torre em G1. Obviamente aqui o jogador de brancas está aguardando um possível erro por parte do jogador de pretas. Ele pode realmente acontecer. Só existe uma via para garantir o empate por parte aqui das pretas. Vamos ver aqui as vias que perdem, mas antes vou mostrar a vocês a via que salva o jogo. Seria o movimento cavalo D7, mas vamos retornar à posição e ver as vias que perdem aqui. Por exemplo, a tentativa de cavalo em H7, que parece bastante natural, leva o branco à vitória após rei G6. Obviamente, se a gente tem aqui após, por exemplo, rei G6, cavalo F8 cheque, teremos simplesmente rei F7 ganhando a partida na posição. Notem que o cavalo não deve seguir para D7, pois teríamos torre H1 checkmate. E se ele tentasse vir para H7, teríamos torre G8 checkmate também na posição. Então, após rei G6, teríamos rei G8 aqui. Mas após rei G8, temos torre G2. Notem que é um lance bastante interessante por parte das brancas, um lance de espera na posição. Temos cavalo F8 cheque, rei F6 cheque descoberto de torre, rei em H8 ou em H7, o efeito seria o mesmo. Teríamos rei F7, mais uma vez vencendo o jogo pela ameaça, repetindo para vocês, torre H2 e torre G8, sempre vencendo a posição por parte das brancas. Então aqui, nesta posição, onde temos o cavalo em H7, a gente já sabe que não tem jeito, vamos perder. E se jogássemos aqui cavalo em E6? Nossa, parece que cavalo em E6 é mais tranquilo, está defendendo muito mais a posição. Mas teríamos aqui rei G6 na posição. E notem que o rei não deve ser jogado em G8 agora. Notem isso. Pois se rei G8, simplesmente rei F6 com cheque descoberto de torre com o rei atacando o cavalo. Então, nesta posição, teríamos cavalo F8 mais uma vez. E, de novo, teríamos aqui rei F7 ganhando o jogo. E vocês já sabem o motivo. Voltamos à posição e finalmente chegamos ao lance salvador. Cavalo em D7. Xadrez é incrível. Olha que este é o lance que vai salvar a posição. Vocês vão notar que as ideias das brancas agora não vão funcionar. Temos aqui rei G6 e finalmente rei G8. Notem que não temos mais o rei F6 com descoberto contra o cavalo. O cavalo cobriu a casa F6 e está distante do rei das brancas. Temos aqui torre em D1, cavalo em F8 cheque, rei F6, cavalo H7 cheque, rei G6 e cavalo F8. Ou seja, o cavalo vai ficar sempre atacando o rei das brancas e esta posição vai acabar se repetindo de novo. Então, neste caso aqui, o jogador de pretas ele conseguiu salvar a partida com seu cavalo próximo ao rei, criando uma fortaleza. Ainda assim, é necessário que o preto jogue de forma precisa aqui neste exemplo. Agora, o nosso terceiro exemplo é o exemplo prático real jogado na Olimpíada Mundial agora de 2022, entre o grande mestre de brancas, o grande mestre brasileiro Krikosevag Mkhitaryan versus David Howell da Inglaterra. Esta é a posição jogada por eles. E aqui
As brancas jogaram, obviamente, rei H7. Notem que existe uma ameaça de mate aqui com torre em H2. E lembrem-se, eu falei logo no início do nosso vídeo, que a segunda possibilidade é aquela de vitória em que você pode fazer ameaças contra o rei, ameaças de mate contra o rei e adversário. Foi o que o David Howell fez aqui. Temos uma ameaça de mate. Rei em H7 jogado pelo Krikor. O grande mestre inglês jogou torre G7 cheque, temos rei H6 e repetiu a posição com torre G3. Agora atacando o peão que está em F3 e ameaçando um mate em H3. Aqui Krikor repetiu com rei em H7, temos torre captura F3 e notem a tranquilidade do Howell, que ainda fez torre captura F3, mas a posição do Krikor não tem defesa. Infelizmente, Krikor, por exemplo, não deve jogar aqui o seu cavalo em G6 devido à torre H3, ele vai ter o seu cavalo aqui logo em seguida capturado. E ao mesmo tempo, não temos aqui para o cavalo a casa F7, já que está na marcação do rei que está em F6, o rei preto. Então temos aqui rei G8, torre cheque em G3, rei em F8, torre G7 e Krikor abandonou a partida. Mas vocês podem estar se perguntando, após torre G3 cheque, Krikor poderia ter jogado na posição simplesmente rei H7, mas após rei H7, simplesmente temos torre G4. E as pretas passam a vez para as brancas e sobra para o Krikor somente rei H6, onde ele levaria mate de torre em H4, e sobraria cavalo em G6 ou cavalo F7, com perda do cavalo e perda, obviamente, da partida também. Então vocês podem ver aqui que as pretas sim têm chances de empate, e volto a repetir, são raras as posições de vitória, e as pretas geralmente, ou brancas, ou seja, o lado que possui rei e cavalo, passam a ter grandes chances de empate nas situações em que o rei está bem próximo do cavalo e uma fortaleza pode ser criada por ambos. Espero que vocês tenham entendido os 3 exemplos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É bom estar de volta aqui com vocês, trazendo mais uma videoaula. Logo mais estaremos trazendo uma nova. É isso aí, gente. Espero contar com os likes de vocês e seus comentários e irei responder a todos, como sempre. Valeu, até a próxima.